Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Passaram a noite bem? Depois de uma ceia abençoada daquela, quem é que não passa bem, né, irmãos? Eu convido os irmãos a ficar mais próximo. Chegue mais para cá, ó, tem cadeira aqui na frente, chegue mais para cá. Fique bem mais próximo daqui, porque aí nós poderemos falar numa altura aceitável a todos. Nós estamos estudando neste trimestre, quarto e último trimestre de 2019, sobre apologética cristã. O assunto, tema do trimestre chama-se apologética cristã. Para quem tiver perdido as primeiras aulas, na primeira aula nós aprendemos o que seja responder sobre a fé cristã, que Paulo orientou. Você tem 45 minutos. 10? Hã? 10? Na verdade é 15 para as 10. Não vou colocar 10 para as 10. 15 para 10. Nós aprendemos com Paulo que não precisamos entrar em contendas loucas. Paulo orienta que não devemos entrar em contendas loucas. Muitas vezes eu vi irmãos se preparar para disputar com pessoas de outras religiões, algumas até seita. Isto é falta de raciocínio, não devemos fazer isso. Todavia, Paulo orienta que nós devemos responder qual é a razão da nossa fé. Por que você é crente? Existe o céu? Quem é o teu Deus? O que se diz acerca dos anjos? Porque são temas, irmãos, que poucas pessoas na igreja procuram descobrir. O pastor ensina doutrina o tempo todo, mas a gente parece que não grava. Nós precisamos saber qual é o nosso entendimento acerca do céu, do inferno, do pecado, da salvação, da vida eterna, do período intermediário. Pouca gente sabe o que é o período intermediário, é entre a morte e a ressurreição, para irmos perante Cristo, é chamado período intermediário, dos anjos, do homem. O que é o homem? O homem é um Deus. Aquele namastê está dizendo: o Deus que tem dentro de mim salva o Deus que tem dentro de você. O homem é um Deus. Nós vivemos um período aí onde o antropocentrismo entrou em voga, principalmente agora nas teologias que tem aí, as teologias liberais, a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade. Deus é uma espécie de homem, nós não cremos nisso, não é assim que a Bíblia ensina. Então, na primeira lição nós aprendemos sobre responder, preparados para responder sobre a razão da nossa fé. Na lição 2, nós aprendemos sobre revelação divina e razão, porque há quem diga que crente, e aqui afeta a todos nós, recebe uma alegria no coração, mas não entende o que está fazendo. Se uma aula como essa não for uma aula voltada para a razão, eu não consigo compreender o que é isso aqui. Porque se tem alguém que estuda muito, chama-se crente. A gente vai ler sobre Jesus na cruz, e as gotas de sangue de Jesus. Nós vamos estudar medicina, onde foi perfurado, como é que ficou, aquele tempo em pé, derramando sangue, o coração bombeava, não bombeava. Nós estudamos sobre a mulher curvada que tinha um espírito imundo. Aí nós aprendemos até a anatomia, nós aprendemos até fisioterapia, poderia se dizer. Então, como é que eu estudo? Nós estudamos sim, mas tem razão e tem fé. Aqui nós aprendemos a conciliar as duas coisas. 3. Único Deus transcendente e eterno. Nós mostramos que nós temos somente um Deus, não são vários deuses. Como você chega em alguma igreja, ela é cheia de santos pelas paredes. Nós não temos vários deuses, nós temos um Deus. Existem por aí religiões que crê no seu Deus verdadeiro e que crê no seu profeta. Nós temos um Deus. E é transcendente e eterno, ou seja, Ele é muito acima de nós e Ele é eterno. Não está limitado ao tempo, Ele é desde o eterno passado ao eterno por vir. Na lição 4, que foi a semana passada, nós estudamos sobre Deus, que é o Criador e que se relaciona com a sua criação. Existe uma tendência filosófica chamada de deísmo. O deísmo, que é diferente do teísmo,
teísmo com T, tudo é Deus e Deus é tudo. No teísmo, o vento é Deus, a árvore é Deus, a barata é Deus, o animal é Deus, tudo é Deus, no teísmo. Já no deísmo com D, Deus criou o mundo, ele reconhece a existência de Deus, distinto do mundo, e ao criar o mundo, largou o mundo e foi embora. Deus não se relaciona com o mundo. Dizem eles que não têm provas da presença de Deus no mundo, é porque não lê a Bíblia. Se lesse a Bíblia, encontraria Deus falando com Adão, encontraria Deus falando com Abraão, encontraria Deus falando com Moisés, encontraria Deus falando com Elias, encontraria Deus falando com Eliseu, encontraria Deus falando conosco. Está tudo na Bíblia. Na lição de hoje, nós estudamos o panteísmo também, que crê em várias espécies de Deus, né? Crê em várias espécies, inclusive na lição de hoje, lição 5, evidências externas da veracidade da Bíblia. E aqui, irmãos, eu já começo fazendo a primeira pergunta para os irmãos, é uma aula interativa. Evidências externas a quê? Externas de onde? Externas de onde? Me digam aí. Não, evidência externa. Evidências externas. Tem informação que dão prova da veracidade da Bíblia, teologia, etc. Os irmãos conseguiram entender? É que é uma aula tem que dizer as informações que vêm de fora para provar que a Bíblia é verdade. De fora de onde? Pastor, é isso aí. Eu só quero que os irmãos entendam assim por uma palavrinha. Evidências externas. Externas de onde? Externas da igreja? Externas externas de onde, irmãos? Externas da Bíblia. Evidências externas da Bíblia que provam a veracidade da Bíblia. Olhem para mim aqui. Quando nós estudamos teologia, nós passamos pela matéria Introdução Bíblica. E na matéria Introdução Bíblica, nós aprendemos que a Bíblia revoga ou ela invoca a autoridade para si. Você vai para o livro de Mateus, que faz referência ao livro de Êxodo. Você vai para o livro de Apocalipse, que faz referência ao livro de Gênesis. Você vai para o livro de Ezequiel, que faz referência a Gênesis, faz referência a outros locais. Você vai para o livro de Jeremias, que vai fazer referência, como estudaremos hoje, ao livro de Daniel. Então a Bíblia, ela se autoafirma, mas precisa de algo além para dizer que a Bíblia é verdade. Por quê? Precisamos que os irmãos entendam que o trimestre chama-se apologética cristã. É uma defesa da fé. Por muito tempo fora dito que a nossa Bíblia é um livro de contos, que a nossa Bíblia é um livro de mitos. O pastor até explicou outro dia aqui sobre o que seja mitologia. E a nossa Bíblia não é um livro de mitos. Por muito tempo fora dito que a nossa Bíblia contém erros. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Temos no Novo Testamento os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não é evangelho sinótico, João é o quarto evangelho. Os sinóticos, eles narram a mesma passagem com óticas diferentes, ou sinótica, óticas similares, porém diferentes, parecidas, quase iguais. E nos evangelhos sinóticos, os irmãos vão encontrar dizendo, saindo Jesus de Jericó. Aí os irmãos vão em outro livro, vai dizer, entrando Jesus em Jericó. Não, para isso, é um erro grave. Ou está entrando ou está saindo. Se por acaso é saindo, ele entrou. E o que aconteceu quando entrou? Então, é diferente. Mas quando você vai para os detalhes da Bíblia Sagrada, você percebe que existiam duas Jericós. Uma que foi destruída e proibida a sua reconstrução, e uma outra Jericó. De sorte que ele saía de Jericó e ele entrava em Jericó, e o cego estava à beira do caminho. Aí você vai encontrar, tinha um cego, aí na outra diz que tinha dois cegos, o cego Bartimeu, era um, na outra diz que era dois. Ah, mas a Bíblia está errada, por que eu vou acreditar num livro que contém tanto erro nessa natureza? Não tem erro nenhum, não tem erro nenhum. Se eu fizer uma pergunta aqui e só o irmão Euler responder, está todo mundo junto, mas Euler disse, chamou a atenção de Euler. É igual os discípulos no caminho de Emaús. A gente imagina que só estavam os dois discípulos no caminho de Emaús e Jesus se aproximou. Não era. Era uma multidão que estava voltando de Jerusalém para Emaús do final da festa da Páscoa. Uma multidão, e no meio daquela multidão Jesus se aproxima deles. E
E no meio da multidão, como é que você vai prestar atenção numa pessoa que está um monte de gente caminhando? São estes detalhes que nós estudamos e hoje nós estudaremos alguns específicos para mostrar que existem evidências de fora da Bíblia que provam que a Bíblia é verdade. Entenderam o sentido da aula de hoje? Este é o sentido da aula de hoje, mostrar que o que a Bíblia diz é verdade. Vamos lá, introdução da nossa lição. Eu vou pedir para a irmã Kelly, por gentileza, ler para nós a introdução. Os irmãos acompanham. Preste atenção aqui, por favor. Então, nós, para provarmos a veracidade da Bíblia por provas externas, eu trouxe algum material. Trouxe aqui para os irmãos hoje, ó, que eu indico, O Mundo da Bíblia. Leia este livro. Este livro ele é da Editoras Paulinas. Ele é um livro de uma editora católica. Só que dentro deste livro aqui, os irmãos vão encontrar quase toda a Bíblia explicada, capítulo por capítulo, à luz das descobertas arqueológicas, edições paulinas. Me disseram até que eles mudaram. Que leia hoje antes do almoço, né? Preferência que leia hoje ainda antes do almoço. Né? Se conseguir ler hoje antes do almoço, é uma bênção. Trouxe para os irmãos aqui também este outro livro. Descobrindo a Bíblia. História e fé das comunidades bíblicas. Este Descobrindo a Bíblia aqui, ele vai trabalhar também sobre a arqueologia. Então os irmãos vão poder pegar as passagens da Bíblia e olhar os detalhes dele aqui, que vai auxiliar bastante os irmãos. E trouxe também para indicar para a leitura esta Bíblia, que é uma Bíblia específica deste tema. Esta é a chamada Bíblia Arqueológica. A Bíblia Arqueológica, os comentários que tem nas suas páginas são justamente comentários voltados para a arqueologia, porque a arqueologia, junto com a história, são ciências auxiliares da teologia. A arqueologia é auxiliar da história geral e a arqueologia é auxiliar também da teologia. Logo, o que nós trataremos hoje é chamado de arqueologia bíblica. É a arqueologia que vai se ocupar com o que diz a Bíblia. Por exemplo, nós vamos citar daqui a pouco algumas cidades. A arqueologia foi até aquela região, e no final da sua Bíblia tem mapa. A arqueologia então valeu-se disso, foi até aquela região, e lá naquela região onde diz, aqui era a casa de Pedro. Eles então foram cavar, foram buscar detalhes para ver se ali realmente era a casa de Pedro. Naquela época usavam um arado dessa forma. Aí a arqueologia foi até o local e as escavações mostrou que sim, os arados eram daquela forma, e isto só comprova a veracidade da Bíblia. Entenderam? 20 minutos de novo na introdução. Nós temos 3 pontos na nossa lição e vamos terminar às 9h45. Primeiro ponto diz: arqueologia, valor e contribuição. Segundo ponto, relatos bíblicos dos grandes impérios. Este ponto aqui os irmãos têm que prestar muita atenção, viu? Terceiro ponto, provas bíblicas dos relatos bíblicos. Kelly, continua lendo para nós e lê a introdução aí do primeiro ponto, por favor. Então não resta dúvida, a arqueologia é uma ciência que ela vai buscar, perferir, investigar, perscrutar aqueles detalhes que é registrado por alguém, neste caso registrado pela Bíblia Sagrada. Primeiro item do primeiro ponto, arqueologia bíblica. Lê para nós aí, por favor, Jorge, por gentileza. 1.1. Arqueologia bíblica é uma forma de arqueologia que trata dos materiais relacionados diretamente
Pronto, a Bíblia vai falar de lagar e vai falar do local de malhar o trigo, que são locais diferentes. Como é que é um lagar? Que era um lagar? Como é que era um local de malhar o trigo? Aí a arqueologia vai mostrar, nós vamos compreender como é que é e vamos entender que quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, Gideão estava num local impróprio, se escondendo dos inimigos. A arqueologia leva por esse sentido. Inclusive é interessante a arqueologia, este ponto fala do valor e da contribuição. É interessante porque quando você estuda um costume no Antigo Testamento, o mesmo costume no Novo Testamento é diferente. Nós estudamos outro dia aqui sobre a Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento é totalmente diferente da Páscoa do Novo Testamento que Jesus participou. Porque no Novo Testamento, já passados 1500 anos, eles já tinham perdido o sentido da realização da Páscoa com o mesmo efeito que era praticado lá atrás. Aí a arqueologia nos auxilia a descobrir esses detalhes, os detalhes da roupa, os detalhes de joias, os detalhes de armas. Existe um período em Israel em que eles não tinham arma de ferro, só os filisteus detinham ferro. E aí, como é que ficava a situação? A arqueologia nos mostra esse detalhe, então esta é a contribuição da arqueologia. 1.2, arqueologia do Antigo Testamento. Daniel. Arqueologia do Antigo Testamento. A vasta quantidade de provas arqueológicas a favor da Bíblia não cabe neste espaço, mas limitamos aqui alguns exemplos. O trono de Ezequias, a abertura da escavação feitas em pedra sólida, foi descoberta em 1880. Esbom, cidade mencionada 38 vezes na Bíblia, que é conhecida hoje como Isban. Peças de cerâmica datadas de 900 a.C. foram encontradas no local. A cera Baal foi encontrada uma imagem de Baal esculpida em pedra calcária, datada cerca de 1650 a.C. As práticas moralmente depravadas associadas a esses deuses estão de acordo com as condenações do Antigo Testamento. Preste atenção aqui. A partir de quando a arqueologia começou a se organizar como ciência? Quem sabe? Eu não tenho informação precisa neste momento, porém asseguro que foi depois da Idade Média. Não tem condição dela ter sido firmada como ciência antes da Idade Média. A Idade Média, com a Revolução, com a Reforma Protestante que Martinho Lutero causou, e os grandes homens de Deus, o Zwingli, o Calvino e outros que encabeçaram e reforçaram a ideia, fez com que os homens voltassem a pensar. E ao voltar a pensar, surgiu lá por volta de 1800 uma teologia chamada teologia liberal. E na teologia liberal eles já faziam o uso da base arqueológica para interpretar a Bíblia. Foi justamente nesse período que surgiu a teoria da evolução, que nós já estudamos aqui na Escola Dominical nesse trimestre também. De sorte que a Bíblia não deve nada a livro nenhum com relação aos momentos em que ela indica. Quando a Bíblia fala do túnel de Ezequias, foi lá nos seus dias. Ezequias tinha um túnel e o profeta foi lá e registrou, o historiador foi lá e registrou. Posteriormente, passados 1500, passado a Idade Média, voltaram a estudar, a pesquisar e encontraram que o túnel que estava registrado lá existe. Glória a Deus, a Bíblia é verdade. Inclusive, uma das grandes provas aí é a questão da altura de Golias, né, que media aproximadamente 3 metros de altura, mais de 3 metros. E a arqueologia encontrou fósseis, esqueleto que media esse tamanho. A Bíblia vai falar dos defilins. Lá no Salmo 136 nós vamos encontrar dizendo: e deu morte diante de reis famosos, a Og, rei de Bazã, a fulano, rei do seu quê, tal. Estes homens que a Bíblia registra, ou esses fatos, todos ocorreram. É muito interessante isso, irmãos. Quando você olha a Bíblia a esta luz, você tem mais certeza, mais segurança de falar da Bíblia que você tem. E aí nós temos a cidade de Esbom, nós temos Azera, ou Azerá, e Baal, que eram os deuses da fertilidade daquela época, né? E interessante que essas estátuas que tem por aí, eu não trouxe elas para mostrar para os irmãos, se bem que eu as tenho, mas eu não trouxe. Estas estátuas foram produzidas. Como é que é? Você tem uma estátua lá?
Não, eu tenho as imagens, eu tenho as fotos. Você já receitou os livros? Foram produzidos na época em que Israel estava cativo no Egito. Quando Israel estava cativo no Egito, essas estátuas que datam dessa época foram edificadas, foram produzidas. Quando Israel sai do Egito, passa pelo deserto e entra em Canaã, Israel, na hora que sob o comando de Josué, que destrói e toma aquelas regiões, eles encontraram as estátuas. Prova que o que a Bíblia diz é verdade. A arqueologia vai posteriormente só confirmou o que já diz a Bíblia Sagrada. Amém? 1.3. Isso é a arqueologia do Antigo Testamento. Agora vamos ver a arqueologia do Novo Testamento. Como eu disse para vocês, muda. Por que muda? Porque muda costume, porque muda moeda. Por exemplo, você não vai encontrar um denário no Antigo Testamento. Por que não vai encontrar denário no Antigo Testamento? Me diga. Porque não tinha moeda no Antigo Testamento. O que funcionava era o escândalo, era a troca. Aí veio o Império Romano e implantou, vieram os gregos, implantaram o Império Romano e reforçou. Por isso que quando você escava no Novo Testamento, você encontra o denário. Você pode encontrar o mesmo poço, o poço de Jacó, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Agora, existem situações que só estão no Novo. Vamos ver essas situações aí. Lê para nós aí, Damião, por gentileza. 1.3. Há também várias provas arqueológicas que confirmam os relatos do Novo Testamento. A sinagoga onde Jesus curou o homem com o Espírito Santo e entregou o sermão sobre o pão da vida. A casa de Pedro e Cafarnaum, onde Jesus curou a sogra de Pedro e outros. O poço de Jacó, onde Jesus falou à mulher samaritana. O tanque de Betesda, em Jerusalém, onde Jesus curou o homem aleijado. A piscina de Siloé, em Jerusalém, onde Jesus curou o cego. O tribunal em Corinto, onde Paulo foi julgado. O palácio de Herodes, em Cesareia, onde Paulo foi mantido sob guarda. Então, quando você lê a Bíblia no Novo Testamento, para muitos é um livro de ficção, para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, e como disse o próprio mestre, examinar as Escrituras, porque cuidar nelas ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam, nós encontramos na história os relatos daquilo que a Bíblia diz. E é interessante que a Bíblia não está preocupada de alguém compreender ou não compreender, concordar ou não concordar, ela simplesmente registra. Quando alguém, como disse o pastor Antônio Gilberto, no ano de 1999, em Barreiras, o pastor Gilberto de saudosa memória, ele disse que o cientista com C maiúsculo, ele não nega a veracidade da Bíblia. Por quê? Porque o que a Bíblia diz se confirma. Então, se alguém por aí desavisado sai dizendo que a Bíblia não é verdade, está perdendo seu tempo, porque ela não está nem aí preocupada. E no final de tudo, quando disser e abriram seus livros lá no juízo, a Bíblia vem junto para ser aberta também. O livro da natureza, o livro das obras, a Bíblia vem junto. E aí nós vamos verificar que a Bíblia tinha razão, e a Bíblia tinha razão. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto fala sobre relatos bíblicos dos grandes impérios. Observe, a história secular registrou os grandes impérios que aí estão. E quando nós estamos no finalzinho do ensino fundamental e no ensino médio, nós estudamos sobre esses impérios com a outra ótica. Nós estudamos à luz dos 300 que lutaram com os espartanos. Nós estudamos essa luz. Já a Bíblia não. A Bíblia registra estes grandes impérios por dentro, intrinsecamente. Por exemplo, a Bíblia está presente, o registro da Bíblia está presente no momento em que o primeiro grande império estava se formando, que era a Babilônia. A Bíblia está presente. Nós vemos relatos na Bíblia de homens que tiveram os olhos furados na hora que o rei babilônico Nabucodonosor estava tomando aquela região. Já tinha passado pelo Egito, já tinha tomado lá o Faraó Neco, já tinha passado por outras regiões da Síria e agora estava em Jerusalém. Fez um cerco em Jerusalém. Nós temos tudo isso registrado. Depois nós temos registrado como é que eles viveram lá dentro do império cativo. Nós temos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael. Nós temos todo aquele acontecimento. Aquilo ali é por dentro do império. Aí nós temos como o império perdeu o seu apogeu, como Babilônia perdeu para os medo-persas. No exato momento
em que os medo-persas estavam tomando o Império Babilônico, nós temos o relato da Bíblia. Aquela mão que escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Fassim, naquele exato momento nós temos o registro. E assim por diante. Tem um império aqui que a Bíblia não tem o nome do imperador, que vamos falar daqui a pouco, que é Alexandre. Mas a Bíblia registra todos os atos de Alexandre antes de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande existir. Como é que você não vai acreditar num livro desse? Vamos lá. Introdução do segundo ponto. Lê para nós, Daliane. A história confirma, entre outros textos, a revelação que Daniel recebeu de Deus quando alcançou o sonho na Nabucodonosor e sua interpretação. Como registrado em Daniel 2, a soberania do mundo exercida pela Babilônia, de 626 a.C. até 539 a.C., quando passou para os medos e persas. A vitória das forças gregas na Batalha de Arbela, em 331 a.C., marcou a queda do Império Medo-Persa, tornando os gregos dominadores do mundo, de acordo com R.K. Felson. Após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., o vasto território conquistado foi dividido na tentativa de manter o domínio grego, ficando a Judéia a princípio como parte do território sírio e depois do Egito. Após muitas revoltas, bem como chamado período dos Macabeus, a Judéia é incorporada ao Império Romano, o quarto reino conforme predito por Daniel. Pronto, nós temos aí três impérios, grandes impérios. O primeiro grande império, Império Babilônico. Segundo grande império, Império Medo-Persa. Terceiro grande império, Império Grego. Lê para nós aí, Joel, por favor, o Império Babilônico. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer, pastor. Quantos anos durou o império, cada império desse aí? Quantos anos durou com o Império? Cada um desses impérios, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Meu pastor, de mente eu não tenho para o senhor a resposta não, mas se me der um minutinho, eu não anotei os nomes de cada um deles. Até no material que em PDF tem os anos de cada um, eu não coloquei de novo. O senhor tem de mente? Anotado. Babilônia de 626 a 539, 887 anos. Medo-Persa, 539, 330, 209. Grécia, 330 a 146, 184. Roma, de 146 a 1456. Então, 1602. E aí perceba os irmãos que E a queda para a Europa moderna, né? certo? Perceba os irmãos que esses impérios são impérios mundiais. São impérios constitucionais que governavam sobre o mundo inteiro. É até interessante nós falarmos isso porque os judeus deixam de ser nação quando Nabucodonosor invade Jerusalém e só voltam a se tornar nação em 1948, agora, quando o brasileiro Oswaldo Aranha, enviado pelo gaúcho Getúlio Vargas, vai presidir a ONU e lá ele reconhece o Estado de Israel, cumprindo Isaías 66, versículo 8. De Nabucodonosor até 1948, Israel não era nação. Nos dias de Cristo, quem mandava em Israel era Roma. Os irmãos precisam entender isto. Eles não tinham liberdade política. Ainda hoje, inclusive eu estava vendo um áudio hoje, alguém pedindo oração pelo Brasil, porque graças ao governo de Donald Trump, os governadores da adjacência amazônica têm pedido uma intervenção junto com a França, acho que alguns outros países aí, pedindo a intervenção militar na Amazônia para tomar a Amazônia do Brasil, entendeu? E aí a França, Papa Francisco, e essa turma aí você consegue visualizar aí a Roma tentando ainda. É que a Bíblia vai falar dos pés com ferro e barro, né? Exatamente, seria a Europa moderna. Quem é que está lá na Europa? Lá? A Europa. Esse Macron, União Europeia. o
esse império de Roma, ele caiu em 1456, mas o barro está tentando ligar com o ferro, não está ligando porque tem outras potências que resistem o barro, que faz esse barro desgarrar do ferro. Essas potências aí, você considerar os Estados Unidos, outros aliados que estão lutando. Irmãos, este segundo ponto nós não vamos ler. Eu vou comentar sobre ele e nós voltaremos a ler o terceiro ponto. O primeiro item do segundo ponto, ele fala sobre o Império Babilônico, que é aquele que começou com Nabucodonosor e que encerrou com Belsazar. Nabucodonosor conseguiu conquistar o mundo inteiro, se tornou a mente mais pensante daquela época, a pessoa mais proeminente. Quando Daniel, no capítulo 2, consegue revelar o sonho e dar a interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel revela que o rei sonhou à noite com um homem com vestes babilônicas, que tinha cabeça de ouro, braços de prata, os lombos de cobre ou de bronze, como alguns costumam dizer, as pernas de ferro e os pés misturados de ferro com barro. E Daniel disse: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então estes grandes impérios que vão ter sua força até que Cristo estabeleça o governo milenar, entendam, de Babilônia até que Cristo estabeleça o governo milenar no final da grande tribulação, já foi revelado por Daniel. A cabeça de ouro é Babilônia. O próximo grande império, que é no segundo item aqui, o item 2.2, é o Império Medo-Persa. Medo-Persa, incrível como até esses detalhes da estátua batem com o que aconteceu. E o próximo império é o Império Grego, que é o império que trata dos lombos. O Império Grego foi um império curto, mais forte. Vejam que a cintura é aquela que faz justamente a ligação da parte de baixo para a parte de cima do nosso corpo. É uma das partes mais fortes do nosso corpo. O Império Grego ele foi curto. Alexandre Magno, Alexandre Grande, um novo, com 30 anos, começou a expandir-se pelo mundo e com 33 anos ele já tinha dominado todo o mundo conhecido de então. Morreu aos 33 anos com dor de cabeça, não deixou descendentes, seus comandantes, generais assumiram, dividiram o seu reino e assumiram, e assim segue a história. Então o primeiro é o Império Babilônico, e nós temos um registro na Bíblia de detalhes do Império Babilônico, os jardins suspensos da Babilônia, os templos de adoração a Bel, está tudo lá na nossa Bíblia. No 2.3, 2.2, nós temos o Império Medo-Persa, quando os persas assumiram e fizeram uma união e um acordo para que um primeiro governasse, depois o outro governasse, e assim foi feito. Dário Medo, Sírio Medo, Dário Persa, era assim que era a divisão do império. O primeiro que entra no Império Medo-Persa, vamos falar sobre ele daqui a pouco no terceiro ponto, foi Ciro, e este Ciro é importantíssimo nós comentarmos detalhes sobre ele. Então o Império Medo-Persa existiu. Foi sob o Império Medo-Persa que os judeus retornaram do cativeiro babilônico. O Senhor prometeu que eles retornariam. E se você ler sua Bíblia no Salmo 137, você vai ler lá no verso 8, a partir do verso 1 mesmo. Quando nós voltávamos do cativeiro, né, o nosso coração se encheu de alegria, e etc, etc. E a nossa boca de riso está lá no Salmo 137, que é o retorno do cativeiro babilônico. E no 2.3, eu vou me deter um pouquinho nele aqui, que fala do Império Grego. É um império que o nome do seu imperador, Alexandre, filho de Filipe o Grande, não está na Bíblia. Aí você vai dizer: como é que não está na Bíblia e você quer me dizer que tem veracidade bíblica? Preste atenção. O texto que fala de Alexandre, indiretamente de Alexandre, não diretamente porque não é o nome, mas indiretamente para dar os detalhes, foi escrito por Daniel. Preste atenção, está lá no capítulo 8 do livro de Daniel. Quem disse para Daniel o ocorrido foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel vem a Daniel. Daniel estava orando, dizendo que já estava na hora do povo retornar para a Babilônia, porque o prazo dado ao profeta Jeremias já tinha cumprido. E se Deus falou, Deus cumpre. Deus então manda o anjo Gabriel. O anjo Gabriel vem revelar a Daniel tudo o que ainda haveria de acontecer. E revelou também alguns animais. Revelou urso,
revelou bode, revelou alguns animais. E destes animais, ele revela um com chifre, e depois desse chifre nascem 4 chifres no local, e depois nasce mais um chifre novamente. E quando você encontra o relato dos acontecidos ali, você percebe posteriormente, no período interbíblico, com a existência de Alexandre Magno e seus comandantes. Quem são os comandantes de Alexandre Magno? São Trasímaco, Seleuco, onde é que eu anotei aqui? Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Você percebe que chifre representa autoridade, governo, poderio. Era Alexandre. Depois 4 chifres pequenos e o último chifre que fala de Antíoco Epifânio IV, que é algo não dá tempo para nós escolhermos agora. Ou seja, o grande império grego, que foi predito lá no capítulo 2 de Daniel pela estátua do rei Nabucodonosor, e que foi dito a Daniel pelo anjo nas visões que Daniel teve, eles se cumpriram cabalmente na história, cerca de pelo menos 300 anos antes, 200 e pouco, 300 anos antes dele acontecer. Como é que não acredito na Bíblia? Minha Bíblia é verdadeira. Esse carneiro aí era o Medo Persa, né? Era os Medo Persa, aí depois vem o bode, etc. Vamos ao terceiro ponto, que é provas biográficas dos relatos bíblicos. Nós vamos ver agora homens que têm seus nomes cravados na história, que provam um relato bíblico. O primeiro homem que aparece aí, seu nome é Belsazar. Lê para nós aí alguém, por favor, sobre Belsazar. Lê para nós, Euder. O livro de Daniel conta que um homem chamado Belsazar foi rei de Babilônia. Porém, alguns fontes seculares diziam que Belsazar, embora poderoso, nunca tinha sido rei. Será que a Bíblia está errada? Arqueólogos têm vários das Bíblias a inscrição Pronto. Doutor Joel. Está conosco aqui, doutor Joel Gama, advogado. Não avisei, a gente não deve pegar sem surpresa, mas o que eu vou perguntar é simples. A diferença de algo de fato para algo de direito. Consegue explicar para a gente? Algo de fato é que já aconteceu, né? Fato. E direito é o que realmente está escrito, que dá legalidade. Não aconteceu, algo de direito, algo que dá legalidade. Algo de fato, algo que não tem a legalidade, no entanto existe, que poderá a qualquer momento ser transformado legal, correto? Vamos lá. A história secular vai dizer que Babilônia nunca teve um rei chamado Belsazar. Essa pergunta podia ser feita a Conceição. Não, vamos lá que meu pastor deu um prazo curto ali, eu já estou chegando no prazo ali, eu quero encerrar. Você pode ir até às 10. Sério, pastor? Vou te dar mais 10 minutos, mas a próxima vez que você gastar 20 minutos para introduzir uma lição, a introdução foi menor, 19. Quantos minutos de introdução? Preste atenção aqui. Não, até 10 minutos. Mas vamos para cá. O que é algo de fato, o que é algo de direito? A história secular estaria certa e a Bíblia errada? Estaria a Bíblia errada e a história secular certa? Porque se encontrarmos um erro na Bíblia, macula o restante do texto bíblico. Se bem que os erros podem ser de quem escreveu, não de quem deu a inspiração. O pastor ontem explicou sobre um texto que foi traduzido se eu for é uma condição adversativa, pode ser que eu não vá, mas depois ele mesmo diz, o original grego é quando eu for. É porque temos que saber que quem traduz dentro da sua capacidade intelectual. Não é erro da Bíblia, é um erro de tradução. Mas e aqui?
em dizer que Babilônia tinha um rei chamado Belsazar, diz a Bíblia, e a história vem e busca a lista dos reis, tal, fulano, Nabucodonosor, Nabonido, tal, e não encontra Belsazar. Estaria a Bíblia errada? Eis uma situação de fato e uma situação de direito. O rei Nabucodonosor não teve sucessão direta. A sucessão de Nabucodonosor foi por intermédio de uma filha que casou-se com ela, Nabonido. Nabonido era genro de Nabucodonosor. E Nabonido teve um filho chamado Belsazar, ou como está escrito no texto bíblico aqui, o texto diz assim, ó, como é que é o nome dele aqui? Passou aqui. Aqui, Belsar-Ussur, que traduzido para a nossa Bíblia é Belsazar. Nabonido, que tinha um filho chamado Belsazar. O rei de Babilônia, de direito, conforme explicou o Dr. Joel, era Nabonido, rei de direito, rei que assumiu o trono. Porém, o rei tem filho e o rei precisa viajar. A história diz que quando os Medo-Persas invadiram Jerusalém, invadiram Roma, invadiram Babilônia, muito provavelmente invadiram Babilônia, Nabonido estava fazendo uma volta pelo império. Quem estava no governo regente naquele momento, ou seja, de fato, conforme explicou a diferença do Dr. Joel, era Belsazar. Inclusive fazendo uma grande lambança, né? Fazendo uma lambança terrível. Foi quando ele pegou os vasos sagrados para poder se embriagar. Logo, a Bíblia não está errada. Quem era o rei naquele momento e que ouviu de Deus, que leu de Deus a inscrição na parede na hora dessa festa infame que eles estavam fazendo, que o pastor Zé Carlos falou, quem leu lá escrito Mene, Tekel, Fassim, foi o Belsazar, que era rei de fato naquele momento. Na verdade, também deu conta de ler, teve que chamar Daniel para ler. Exatamente. Se o Daniel não estivesse lá, o Daniel não tivesse complicado. Então, irmãos, sim, existiu um rei em Babilônia, mesmo que seja de fato chamado Belsazar. A Bíblia tem razão. Ponto. Lembrei de Etevaldo. Ponto. Deus abençoe o evangelista Etevaldo. Segundo item do terceiro ponto, Ciro, rei da Pérsia. Lê para nós, por favor, presbítero Nilson. Mais impressionante sobre o império está relacionada ao rei Ciro, quase 2 séculos antes de Ciro assumir o trono. A Bíblia mencionou o nome de Pérez, e ele seria o conquistador de Babilônia. Isaías 45, de 1 ao 3. Tal profecia aponta para a onisciência de Deus, a sua soberania. Sim, é chamado de pastor e ungido. Não te devamos pensar, foi isso que Ciro mantinha o relacionamento com Deus, de acordo com a escritura que ele chamava arqueológicos, indicam que adoravam ao Deus, a profecia sim, identificaram no sentido de que se tratava de um instrumento de Deus para cumprir seus propósitos para Israel. Presta atenção aqui, ó. Quem tem uma Bíblia aí, por favor, quem tem uma Bíblia, levante ela aí. Mesmo que seja no celular, levante aí. Levante aí, por favor. Por favor. Presta atenção. Este livro que está na sua mão é verdadeiro. Por quê? Porque em lugar nenhum, muito obrigado, porque em lugar nenhum você encontra dizendo no ano tal, ou em tal cidade, ou em tal lugar vai nascer fulano tal, o nome dele é fulano tal e vai fazer tal coisa. Em lugar nenhum. Nós já registramos hoje aqui Alexandre, que vou falar assim daqui a pouco, registramos Antíoco Epifânio, mas acontece que em Isaías, que foi escrito 700 e poucos anos antes de Cristo, Isaías falou sobre um homem, no capítulo 45, versículo de 1 a 3, cujo nome seria Ciro. Isaías 45, 700 anos antes de Cristo, falou sobre um homem quase 200 anos antes dele nascer. Esse homem não era nascido, veio o cativeiro babilônico, vieram os Medo-Persas,
E quando os medo-persas invadem Babilônia, quem é que estava no comando dos medo-persas? Ciro. E o texto bíblico diz: Ciro, meu pastor, Ciro, meu ungido. Do mesmo jeito que eu chamava Nabucodonosor do meu servo, porque tinha uma obra a ser feita. Porque Ciro foi quem fez, autorizou o povo voltar para Jerusalém, os judeus cativos. Eu vou quebrar os ferrolhos. Nos registra a história que quando Belsazar soube que os medos estavam lá de fora tentando entrar em Babilônia, eles estavam numa cidade que era uma cidade fortaleza. Mais de 130 quilômetros de muro tinha a cidade. Mais de 120, cerca de 120 metros de altura tinha o muro da cidade. Cerca de 20 metros de largura. Os exércitos corriam com seus carros por cima dos muros, a 100 e tantos metros de altura. Babilônia era uma cidade que dentro de si, eles tinham uma autossubsistência. Eles não precisavam ir para fora para poder fazer o escândalo, para fazer a troca. E mais, o rio Eufrates passava por dentro da cidade. Eles tinham tudo. Tinha lazer, tinha tudo. Quando o Belsazar, filho de Nabonido, que estava regendo naquele momento a Babilônia, soube que os medos estavam lá de fora para invadir, ele reuniu todos os grandes, reuniu as prostitutas, mandou buscar os utensílios do templo e começou a fazer festa. Que nada, deixa esse povo aí fora, a gente consegue passar mais de ano aqui dentro sem precisar sair. A Bíblia registra que o rio Eufrates haveria de secar. Não só citou o nome de Ciro, mas ainda disse que o rio Eufrates ia secar. O que aconteceu então? O Ciro, que estava do lado de fora com os exércitos, desviou o curso do rio Eufrates. Logo, a água deixou de correr por dentro de Babilônia. As portas eram realmente fortalezas intransponíveis, mas o buraco por onde o rio passava não era. Quando o rio deixou de correr, eles entraram com seus exércitos pelo buraco, pela passagem do rio, invadiram a cidade, tomando ela de dentro para fora. E naquele exato momento que a Bíblia diz bem assim, neste momento, leia lá em Daniel, neste momento, quando diz, medido o posto para o fiel, achado de falta, e desde agora, o teu reino será tomado e entregue a outro que é melhor do que você. O texto bíblico deixa claro. E Ciro, então, que teve o nome profetizado lá em Isaías 45, quase 200 anos antes do seu nascimento, se tornou o grande Ciro. É com ele que se cumpre aquilo que o pastor Zé Carlos diz às vezes aqui nos nossos cultos de doutrina, que ensina na terça-feira. Como é que você fala, pastor? As riquezas da terra. A expressão que o senhor usa é a expressão bíblica, só que às vezes eu esqueço. Os tesouros da escuridade. Deus disse a Ciro lá em Isaías 45, você pode ler aí se você quiser. Eu te revelarei, eu te entregarei os tesouros da escuridade. Por exemplo, tem ouro aqui, ó, e Deus sabe onde é que o ouro está. E Deus, que só Ele sabe onde o ouro está, Ele pode muito bem transportar o ouro que está aqui para ali. Se Ele quiser abençoar a pessoa compra um terreninho lá que não vale nada e resolve abrir uma cisterna, e quando ele abre a cisterna, acha ouro e se torna multimilionário. Deus é quem pode fazer isso, né? Ele é o dono do ouro e da prata. E ele disse para Ciro, porque você vai fazer o meu povo voltar, eu estou parafraseando, retornar do cativeiro, eu te darei os tesouros da escuridade. Deus fez de Ciro rico. Ciro bateu em minas de ouro, Ciro bateu em minas de diamante, porque todo aquele que serve a Deus é abençoado por Ele, independente de ser crente ou não. Direto no plano de Deus fazer isso através de Ciro, por causa que ele não tem interesse de deixar seus escravos fluir, né? Com certeza, voltar. Escravo voltar para cativeiro. Para poder dar para ele mais poder. E as artimanhas de Satanás que estão lá registradas no livro de Esther? Mas aí Deus vai usar Ciro para libertar o povo e mandar embora, uma vez que Fica a dica para quem quer ser abençoado. Eu queria tanto, né? Comprar um avião, né? Fica a dica, sirva a Deus. Ele tem os tesouros da escuridade. Terceiro ponto para nós encerrarmos. Alexandre o Grande. Lê para nós, Dariane, por favor. A Bíblia preside com precisão a existência e as conquistas de Alexandre, o Grande, e a divisão do seu reino. No século IV a.C., o jovem Macedônio
especial na história bíblica e com o tempo ficou conhecido como Alexandre, o Grande. Essa narrativa bíblica é confirmada. Alexandre se tornou rei em 336 a.C. e no período de 7 anos derrotou o poderoso rei persa Dário III. Depois, Alexandre continuou a expandir seu império até 323 a.C., quando morreu prematuramente aos 32 anos de idade. Ninguém sucedeu a Alexandre como governante absoluto, e nenhum descendente seu assumiu o poder. Na verdade, seus 4 líderes mais importantes, Cassandro, Seruel e Ptolomeu se proclamaram reis por conta própria. Além disso, como já citaram, a Bíblia declarou de modo específico que o grande chifre, Alexandre, assim que se tornasse forte, seria quebrado e substituído por outros 4, acrescentando depois que nenhum deles seria descendente de Alexandre. Livro de Daniel, capítulo 8, versículo 8 e capítulo 11, versículo 4. Ou seja, se você pegar a geografia mundial, você vai encontrar uma região chamada região da Tessalônica, da Macedônia, região da Macedônia. Aí você desce na região da Macedônia, você vai encontrar uma região da Acaia. Você desce na região da Acaia, você vai encontrar a Grécia. Ó, é um negocinho desse tamanho. Sabe o que é que tinha na Grécia? 2 cidades, Atenas e Esparta. De um lado, Atenas, pensadores, contempladores, olhavam para o templo e sofismavam, falavam sobre tudo, conheciam praticamente tudo. De onde veio Sócrates, Platão, Aristóteles e assim por diante. Na outra cidade, Esparta, só queria saber de corpo escultural, de exercício físico, de guerra. Nós temos o filme Os 300 de Esparta. Quando Alexandre Grande uniu as duas coisas, o pensamento e a guerra, Alexandre saiu em batalha e dominou o mundo inteiro. De uma cidade que parecia um rococó do mundo, ele dominou o mundo inteiro em aproximadamente 3 anos. Alexandre, seu nome não está na Bíblia Sagrada, mas as façanhas de Alexandre, como ele alcançaria o poder rápido, conforme leu a irmã Dariane, e como rápido também ele perderia o poder, estão registrados nas páginas da Bíblia Sagrada. Aí eu pergunto aos irmãos, como é que a minha Bíblia não é verdade? Eu vou dizer claramente aqui o que não é verdade. O que não é verdade é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é verdade. O que não é verdade é o nosso lar, que é criado pelo Espiritismo, não é verdade. O que não é verdade é o Alcorão, que diz que foi dado por uma revelação, não é verdade. Que diz que seu líder ascendeu aos céus, e que ascendeu aos céus foi Jesus Cristo. O que não é verdade é o livro de Mórmon, que o anjo Moroni apareceu e também revelou tudo que está no livro de Mórmon. O que não é verdade é o livro de São Cipriano, nem desses aí são verdade. Você pode até achar interessante o Xixanxum, que é o livro da arte da guerra. Você pode até achar interessante as ideias de Confúcio, mas verdadeiro só a Bíblia Sagrada. Amém ou amém? Amém. Conclusão. Não cremos na Bíblia por causa dos fatos aqui citados. Porém, essas evidências externas a favor da Bíblia, embora somente uma parte relativamente pequena de resquícios do mundo bíblico ter sido escavada, tem muita coisa para escavar ainda, colaboram para provar a sua veracidade e importância, ajudando a substanciar sua afirmação de ser a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor José Carlos. Qual é o pastor? Pastor Carlos Júnior.